Olá, meu amigo, tudo bem com você? E aí, povo da prevenção, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Meu nome é Ederson Deda, sou técnico de segurança do trabalho e também sou bombeiro civil. É um prazer receber você aqui nesta videoaula. Hoje é dia 14 de 1 de 2017 e eu estou gravando mais esta videoaula para subir ao canal aí para que você, que é um técnico de segurança do trabalho, um bombeiro civil, um gestor de segurança do trabalho, possa aprender também um pouquinho com as videoaulas que eu tenho disponibilizado e com os vídeos que eu tenho disponibilizado aí no canal. Para quem não conhece o canal, já vou deixar aí o convite. Tem outros vídeos aí que você pode assistir também, no canal Ederson Deda, e aprender e também comentar assim, fazendo uma corrente, né, da segurança do trabalho. Com os comentários eu também aprendo e todos os dias nós aprendemos um pouquinho mais e faz parte da nossa vida aprender. Hoje eu estou deixando a segunda videoaula sobre permissão de trabalho. Na primeira videoaula sobre permissão de trabalho eu falei sobre a permissão de entrada e trabalho, que é a PET, da NR33. Agora de uma forma geral, mas pegando o modelo de trabalho em altura, eu estou gravando esta aula sobre permissão de trabalho voltado para o trabalho em altura, para ter uma ideia sobre como emitir uma permissão de trabalho, né, um modelo de trabalho em altura. Tudo bem? Então, para efeito da legislação, né, porque nós somos baseados, a nossa profissão ela é baseada na legislação, nós não achamos nada, o que nós achamos é o que está escrito na norma, certo? A NR35 que fala do trabalho em altura, né, para quem não conhece a NR35, esta página que eu estou aqui, ela diz que trabalho em altura é aquela atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então, trabalho em altura é aquele executado acima de 2 metros do nível inferior e tem que ter o risco de queda, tá? Não é ou onde haja o risco de queda. Tem que ter esses dois itens juntos para ser considerado trabalho em altura. 2 metros do nível inferior e tem que ter o risco de queda. Tudo bem? NR35.2.1 na sua letra B. Sua letra B, tá? Assegurar a realização da análise de risco AR e, quando aplicável, a emissão, a emissão da permissão de trabalho. Então é o que nós vamos falar aqui, a emissão da permissão de trabalho. Esta é a parte legal da nossa aula, o nosso embasamento da nossa videoaula sobre permissão de trabalho como modelo trabalho em altura, certo? Eu preenchi aqui, eu até utilizei, eu normalmente, às vezes eu faço essa permissão de trabalho no computador mesmo, mas eu tive o trabalho de preencher aqui para trazer para você como um exemplo, porque eu acredito que assim fica muito mais didático para a gente, para que você possa entender melhor. Um modelo que eu utilizo de permissão para trabalho e voltada aí para o trabalho em altura, certo? Nós temos aqui o cabeçalho, o nome da empresa. Se for uma empresa terceirizada, você vai colocar aqui o nome da empresa que irá fazer este serviço de trabalho em altura, a permissão para trabalho em altura, neste caso aqui, né, na videoaula do Ederson Deda, o número da PT, o número da permissão de trabalho, número 002. Algumas coisas aqui eu já preenchi no computador mesmo, tá? Vigência, essa permissão de trabalho ela vai valer até dia 21 de 1 de 2017. Ah, Ederson, qual é a validade da permissão de trabalho? Não tem uma validade, tá? O que tem é uma validade do trabalho. Você tem que perguntar para os trabalhadores até quando eles vão concluir esse trabalho. Você tem que já na análise preliminar de risco ou na análise de risco verificar a validade deste trabalho, até quando esse trabalho será feito. Então, naquela equipe multidisciplinar, para quem não viu a videoaula de análise de risco, vou deixar na descrição do vídeo. Na equipe multidisciplinar, quando é feita uma análise de risco, você tem ali uma ideia de quanto tempo mais ou menos será feito esse trabalho. Tudo bem? Então eu coloquei aqui até o dia 21 de 1 de 2017 como exemplo aí pra gente. A revisão eu revisei hoje, né?
Fiz uma revisão desta permissão para trabalho. O tipo de documento é um formulário. A área que está emitindo este documento é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, que é o SESMIT, a NR4. O SESMIT em algumas empresas também é conhecido como o EHS, que é o Environment Health and Safety, uma sigla em inglês que significa algo assim como saúde, segurança e meio ambiente. Só para você ter uma ideia. Então, se você ouvir falar EHS, na parte de segurança e saúde de trabalho, você já tem ideia que é saúde, segurança e meio ambiente, Environment, Health and Safety, certo? Executante, Ederson Deda. A data que será feito esse serviço e o início. A data é hoje, às 9h30, vamos colocar como exemplo, tá? O fim eu ainda não tenho, pode ser que eu termine antes do dia 21, né? Mas a data do fim eu ainda não tenho. Então, quando eu tiver, eu vou preencher aqui a data do fim desta atividade de trabalho, desta permissão para trabalho, no caso nosso, trabalho em altura, certo? Alguns outros cuidados, outras permissões que utilizarei para executar este trabalho em altura. Ele vai ser feito plataforma elevatória, cadeira suspensa, escada? Não. Eu vou utilizar aqui como exemplo o andaime. Eu posso colocar aqui na frente o andaime um traço tubular. Só um exemplo para você, tá? Cliquei no andaime, fiz um risco aqui no quadradinho do andaime, especificando que este trabalho em altura e esta permissão de trabalho em altura é para trabalhos com andaime. Tudo bem? E se eu for utilizar escada, Ederson, então eu vou clicar aqui e vou utilizar escada também. No decorrer do tempo eu tenho ali que, olha, só o andaime não vai dar, eu vou precisar utilizar a escada. Então eu coloco aqui também um X na escada, certo? A localização desse serviço, como exemplo, eu usei o refeitório. Eu vou fazer um serviço de trabalho em altura no refeitório. Precisa de um observador, alguém que fique lá verificando este trabalho em altura, alguém que fique no local. Para quem não conhece a NR35, ela deixa em aberto essa observação do trabalho em altura, tá? Ela diz sim que precisa ter vamos ver se eu consigo achar aqui. Ela diz sim que precisa ter a observação do trabalho em altura, porém ela deixa em aberto que a empresa precisa verificar como que vai ser feito aqui, ó, letra J. Olha que interessante, já achei. Ainda das responsabilidades do empregador, fala assim, ó, assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade. Então aqui já fica claro para você, só para você ter uma ideia aí, tá? Por isso que é interessante a gente ler a norma, entender, conhecer a norma, que a permissão de trabalho e a nossa análise de risco, que é feita antes da permissão de trabalho, tem que estar de acordo com a norma. Tudo bem? Então fica aí, eu coloquei sim como exemplo. O que eu vou fazer no refeitório? Qual é a atividade? Instalação de ar-condicionado. A mão de obra ela será interna ou externa? Coloquei aqui como exemplo mão de obra interna e o número de pessoas que irá executar esta atividade. Quais são os equipamentos de proteção individual que estes trabalhadores irão utilizar? Capacete, calçado, óculos de segurança, luva de segurança, mosquetão, rosca, cinto de segurança paraquedista, talabarte duplo em Y. Alguns dos equipamentos de proteção individual que esses trabalhadores irão utilizar. Deixa eu só voltar aqui que eu preciso passar uma informação importantíssima para você. Quando eu falo que este trabalho ele será feito em andaime e eu citei para você que precisa colocar aqui andaime tubular, se for o caso do andaime tubular, eu preciso entender que a NR 18.15 ela fala assim que o andaime tubular, os trabalhadores que irão executar essa atividade com andaime tubular, é NR 18.15 que trata do andaime, tá? Depois você dá uma olhadinha lá na NR 18.15 que fala de trabalhos com andaime. Esses trabalhadores eles precisam ser treinados na montagem e desmontagem e o uso correto e também a parte de segurança de trabalhos com andaime, com andaimes tubulares.
no meu caso aqui, tudo bem? Então, lê a NR 18.15 lá, que você vai entender melhor aqui o que eu estou citando para você, mas é uma observação a mais que eu acho interessante para não deixar passar em branco aqui, né? De repente eu falo para você um andaime e você entende que o trabalhador, que qualquer pessoa já pode ir lá e fazer um trabalho com andaime, e não é assim, tá bom? É só uma observação a mais. E aqui eu vou listar o ambiente de trabalho, como está aquele ambiente de trabalho, para que esse trabalho seja feito com a máxima segurança possível, tudo bem? Mais uma observação. Quando eu faço essa lista, quando eu vou fazer este checklist, eu já estou liberando o trabalho. Isso daqui é uma permissão de trabalho. O que tem que acontecer aqui? A maioria das coisas precisa ser sim. Existe a possibilidade de ter um não se aplica, que é o NA, tá aqui, tá bom? E não é permitido a letra não. Quando eu falo a palavra não, a alternativa não, quando eu leio uma dessas, um desses itens aqui da lista de verificação, no ambiente de trabalho, e eu tico aqui o não, eu estou dizendo que este trabalho não pode ser feito. Então, antes mesmo de eu ticar um não aqui, né, não é que não pode ter não, pode sim, mas quando eu coloco um não, eu estou afirmando que este trabalho não tem condição segura de ser feito. Tudo bem? Ficou claro aqui para você? Então, antes mesmo de eu colocar um não, eu preciso fazer com que esse não se transforme em sim. Tudo bem? Vou dar um exemplo prático aqui para você. Existem instruções claras para a execução do trabalho em altura? Se eu não fiz a APR, eu vou colocar um não aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer com que este não vire sim. No caso da APR, eu tenho que fazer a APR antes. Tá? Então é um exemplo aí para você, já é uma observação a mais, é um bônus aí para você pensar e entender como é uma permissão de trabalho ideal. Tudo bem? Eu vou deixar esta permissão de trabalho para que você baixe ela gratuitamente na descrição do vídeo e que você tenha aí uma boa base através desta videoaula para executar a sua permissão de trabalho. No nosso caso aqui, como exemplo, a permissão de trabalho geral, trabalho em altura, tudo bem? Eu vou ler algumas dessas instruções aqui da lista de verificação, algum desses itens, tá? Não vou ler todos porque senão a gente vai tomar muito tempo. O trabalhador é treinado e está autorizado a realizar o serviço? Sim. Então ele passou pelo treinamento de 8 horas de trabalho em altura, na parte prática e teórica. Ele é um trabalhador treinado. A área ao redor está bem isolada, identificada e seca, evitando a passagem de pessoas e veículos? Sim. Então lembra, se fosse um não aqui, o que eu iria fazer? Gente, eu preciso atender este item aqui. Percebo que a área não está isolada, não está identificada e não está seca. Pode passar pessoas aqui e passar veículos. Vamos transformar este não em sim? Então eu isolo a área, tá? Identifico, se preciso eu seco a área e eu transformo aí este não em sim e continuo fazendo a minha lista de verificação. A proximidade dos pontos de energias elétrica, mecânica foi analisada? Sim. Então não existe risco. Tá? Então aqui você vai lendo, vai vendo tanto a parte de alguns itens de verificação da lista de verificação de EPIs, quanto o próprio ambiente de trabalho, e aí é nisso que consiste a nossa permissão de trabalho, tá? Você dá uma lida aqui depois, eu tenho certeza que isso vai te auxiliar bastante. Como eu falei, vou deixar para que você baixe também esta permissão de trabalho aí e te auxilie. Espero muito que essa permissão de trabalho te auxilie na sua liberação e que você entenda e aprenda como que funciona uma liberação de trabalho. Vamos lá. Vou dar uma lida aqui em uma lista que eu passei para vocês da última videoaula, que eu vou deixar no link da descrição do vídeo.
Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. A gente falou de PCEP também, tá? Então esse aqui é interessantíssimo, apesar de eu ter colocado não se aplica. Energias perigosas que estejam relacionadas com o serviço foram desligadas ou estão protegidas por anteparos. E aqui falo do Programa de Controle de Energias Perigosas, ou LOTO, que é aquela identificação, aquela sinalização e bloqueio de alguma energia perigosa que está próximo deste serviço ou que vai ser feito neste local onde existe a energia. Não está claro agora para você, talvez, né, se você não conhece, mas eu vou, como eu falei, me comprometo a fazer uma videoaula sobre LOTO, Lockout Tagout, para que você entenda melhor esta videoaula aqui de permissão de trabalho. Tudo bem? Então, alguns itens aí da lista de verificação para que você possa estudar depois, certo? Vamos lá. Aqui já é a lista das pessoas que irão executar este serviço. Quem vai fazer este serviço? Lembra que eu falei lá que são 4 pessoas? Então aqui eu tenho que ter 4 pessoas executando o serviço e onde eles vão assinar para mim. Todos eles que irão executar o serviço precisam assinar a minha permissão de trabalho, certo? Servidores trabalhadores que participarão da tarefa. O primeiro é o Robinho dos Santos, né? Das pedaladas, joga muito no Santos, jogou muito no Santos, né? Eu sou santista, então você imagina. O Zayn Bolt também vai fazer este trabalho em altura. O Tiririca Oliveira também irá executar este trabalho em altura, né, para divertir aí o pessoal, essa turma aí que vai fazer este serviço de instalação de ar-condicionado no refeitório. O Tiririca Oliveira também estará lá. E o Dinossauro. Então, Robinho, o Zayn Bolt, o Tiririca e o Dinossauro, é opcional colocar o RG deles aqui, tá? Eu posso colocar o nome da empresa aqui. Esta permissão de trabalho que eu vou deixar aí para você baixar, ela é totalmente editável. Então você pode editar aqui, não precisa colocar o RG, coloca empresa, no nome da empresa, e eles vistam aqui para mim. Tudo bem? O nome do encarregado operador do serviço é o Lucas Silvio Silva. Este aqui, se for uma empresa terceirizada que irá executar um serviço na empresa onde você trabalha, você pode colocar o nome desse encarregado aqui. Se for a empresa onde você trabalha, coloca o nome do gerente operacional ou do próprio responsável pelo serviço. O responsável pelo SESMIT/EHS. Lembra que eu falei para você do EHS? Environment, Health and Safety. Pela emissão da permissão de trabalho é o Ederson Deda. Então aqui o encarregado assina e aqui o responsável do SESMIT. Houve devolução, encerramento dessa permissão de trabalho? Se você quiser colocar aqui também, você pode colocar que houve a devolução e o horário. É o operador do serviço. Isso aqui pode ser quando o serviço for retomado. Então coloca o nome aqui do operador do serviço quando o serviço for retomado, se o serviço for retomado. Houve uma pausa, você quer revalidar esta permissão de trabalho, coloca aqui a assinatura e de preferência coloque a data aqui também. Você pode editar esta permissão de trabalho, vou deixar para você. O responsável do SESMIT, mais uma vez, ele assina e aqui eu coloco algumas observações, né, no término da permissão de trabalho. Algumas observações para que fique claro para aqueles que não estão no trabalho ou que uma vistoria, de repente você é um empregado terceirizado, assim como eu, uma vistoria, né, no local de trabalho, você tem que liberar e ir para outro serviço que você vai fazer a liberação. Então, a permissão de trabalho ela fica no local que será executado o trabalho. Mesmo que o técnico de segurança ou aquele que liberou o serviço não fique no local, a permissão de trabalho ela precisa ficar lá. Então algumas observações são totalmente importantes para, se alguém que está fazendo uma auditoria passe no local, veja que a permissão de trabalho está lá e entenda melhor como, além de perguntar para os trabalhadores, né, que normalmente se faz isso, entenda melhor o que está acontecendo ali naquele serviço.
Então, coloquei aqui atendendo a NR 18.15 na execução do serviço. Caso utilizar a escada, junto com o andaime, né, utilize a escada, um outro empregado deve sempre apoiar a escada, tá? Nem que fique redundante aqui, né? Eu coloquei caso utilizar a escada, ficou, né, a escada umas 2 vezes aqui, mas é interessante para a pessoa que está fazendo a vistoria entender o que você quis dizer. Quem elaborou essa permissão de trabalho foi o Ederson Deda. Quem revisou foi o Tiniel Souza e quem aprovou foi o Nestor W Neto, tá? Exemplo para você. No seu caso aí você veja quem elabora, quem revisa e quem aprova. Tudo bem? Então, terminamos aqui nossa videoaula de permissão de trabalho. De uma forma geral, como modelo, a permissão de trabalho em altura. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. E eu vou, mais uma vez, deixar esta permissão de trabalho para você, para que você baixe gratuitamente e que você possa aí, através dessa videoaula, ter uma boa base para elaborar a sua permissão de trabalho. Qualquer dúvida que você tiver, você pode comentar no vídeo, que eu vou ter o maior prazer de responder para você. Tudo bem? Se eu esqueci alguma coisa, você pergunta que eu vou responder aí nos comentários do vídeo. Espero muito que você tenha gostado dessa nossa videoaula e até a próxima videoaula ou até o próximo vídeo. Abraços e Deus abençoe.